tarde nós vamos trazer o Michel Cedric. Cadê o Michel? Tá ele aí. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Saulo. Tudo bom? Tudo tranquilo. O Michel é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia pela Federal do Paraná, Curitiba, e atualmente é diretor comercial da Atlantis AgroScience. E antes foi diretor da AgriChain, Fertilaqua e Timac Agro. Ele vai falar para a gente rentabilizando o agronegócio com modelos de franquia. É agora, é ao vivo, é para vocês que estão aqui conosco nessa tarde. Boa sorte, boas palavras, você, boa palestra. Muito obrigado, boa tarde, Saulo. Em nome de todo o time da Atlantis Agro, eu gostaria de parabenizar a Infomac, né, o Antônio Luiz, pelo excelente evento. Já está na segunda edição e nós esperamos que seja a segunda de muitas. Vou tentar compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Aí, perfeito. Então, vamos lá. A ideia de franquia, ela não é nova, é uma coisa que data aí de 1800. A Ford, ela iniciou, e a Coca-Cola também, já nos primórdios da sua fundação, alguns modelos similares a de franquia. Esses modelos foram sendo readaptados e remodelados, e hoje nós temos, no nosso dia a dia, acesso a centenas de franquias diariamente, dos mais variados tipos, né? Então, a ideia aqui seria falar um pouco. Se a gente conseguir passar o slide. Vamos lá. Beleza. Então, a gente vai falar um pouco de definição de franquia, da sua legislação. Grande parte aí das grandes franquias são internacionais. Como nós estamos no agronegócio, eu vou falar um pouco do cenário macro do agronegócio, tanto com relação à distribuição quanto aos profissionais envolvidos, obviamente, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, falar da Atlantis, do nosso modelo de franquias, e aí nós vamos para as perguntas. Bom, então, conceitualmente, a franquia, eu vou deixar um texto, quem quiser pode ler, pode copiar, mas conceitualmente, franquia é um processo pelo qual uma empresa cede o direito de uso da sua marca, dos seus produtos ou serviços, a um terceiro através de um contrato, isso aí dentro de uma área previamente definida por um espaço de tempo, havendo uma remuneração bilateral com relação a isso, né? Então, a franquia é vendida, o franqueado, através do uso dessa franquia, ele se rentabiliza. Aqui alguns exemplos de franquias, né? Nós somos filiados à ABF, que é uma associação, uma entidade de classe, né? Ela nos traz bastante credibilidade e a todas as outras franquias envolvidas. Então, nós vemos franquias nos mais diferentes setores, alimentação, vestuário, serviços diversos como farmácias, correios, escolas, né? Lavanderias, óticas, enfim. E as franquias têm um valor também, uma amplitude muito grande de valores. Nós temos franquias desde 2, 3 mil reais de investimento inicial a franquias de alguns milhões de reais. Eu coloquei aqui o exemplo do Maple Bear, é uma franquia que, para você adquiri-la, o investimento aí vai da monta de 2 a 4 milhões de reais. Então, é uma coisa bastante significativa, né? O nosso modelo... Bom, nosso modelo a gente fala depois. Vamos falar um pouco do cenário macro do agronegócio no que diz respeito à distribuição. Então, como o nosso público é heterogêneo, nós temos profissionais do agro, investidores, empresários e pessoas de tecnologia, eu procurei simplificar da melhor maneira possível, separando em 3 grandes grupos. Seriam os big dogs, né, os big players, e aí entram as cooperativas e os consolidadores. São empresas com um acesso
a capital muito grande, eles têm uma capilaridade, muitas vezes uma participação global de negócios. Muitos deles verticalizam a cadeia, né? Citar o exemplo de uma cooperativa, ela vende produtos, ela fornece serviços de assistência técnica, ela acompanha toda a cadeia produtiva, ela compra o grão no final desse processo produtivo e ela ainda o transforma em óleo, em farelo, em margarina, em outras coisas, né, em carne, e com viés para um acesso de mercado interno ou externo, né? Geralmente, essas grandes cooperativas consolidadoras, eles têm algumas, não vou dizer benefícios, mas eles têm algumas facilidades com relação à captação de recursos, e isso tem feito com que eles cresçam bastante. Também são muito fortes em compliance, em governança. Nós temos ali um time do meio, que seriam as revendas tradicionais. Muitas delas estão sendo, inclusive, adquiridas pelos grandes consolidadores, né? Característica dela, no que diz respeito à operação, elas têm um custo bem menor que a distribuição, que os grandes consolidadores ou que as cooperativas, mas é um custo relativamente alto, né? Apesar deles terem um bom faturamento, a margem percentual não acaba sendo muito grande no final. Tanto consolidadores quanto revendas tradicionais acabam ganhando mais em escala do que em rentabilidade unitária. E aí nós temos as revendas especialistas, que são ou aqueles profissionais ou aquelas empresas que foram para um determinado mercado nicho, né? Seriam as delicatessen, se nós imaginássemos aí um mercado de consumo urbano. Elas têm um custo operacional bem reduzido, um faturamento também é menor, óbvio, quando comparado aos big dogs, mas a margem proporcional acaba sendo maior e com isso eles sobrevivem muito bem, né? Eu acho que o grande desafio aqui é como se manter vivo, aquecido nesse mercado relativamente arriscado, porque a agricultura é uma indústria a céu aberto em constante transformação. E também, algumas vezes, com interferência política, tanto interna quanto externa. Bom, e aí, dentro desse cenário, participando ativamente, nós temos os diferentes profissionais, né? Aqui o nosso foco vai especialmente para o profissional de vendas. É aquela pessoa que está na ponta fazendo o elo entre o fornecedor, que seja qualquer um desses três previamente ditos, ou mesmo as indústrias que realizam vendas diretas, e o consumidor final, no caso, o agricultor, o pecuarista. São profissionais que estão preocupados, né? Eles estão vendo um mercado em constante mudança. Para o pessoal de indústria tech, as mudanças são bem mais palatáveis, mas precisamos lembrar que a agricultura é uma coisa muito tradicional, né? A agricultura deu um boom tecnológico e nos últimos 10, 15 anos. Nós ainda temos, foi dito numa palestra anterior, regiões onde não se tem acesso à internet, ou quando se tem, a conexão é tão ruim que você não consegue desenvolver um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Então, nós mapeamos mais ou menos os anseios e as preocupações desses profissionais e, no fim do dia, o que eles querem? Saber o que eles precisam fazer, como que eles têm que se capacitar, em qual segmento eles precisam estar para sobreviver e para conseguir crescer nesse mercado, né? Juntando tudo isso, depois de vários anos de experiência acumulada, toda a direção da empresa, nós montamos a Atlantis AgroScience, né? Uma empresa relativamente nova, ela está com menos de 2 anos, mas que ela conta com mais de 30 anos de experiência comercial, fabril, acesso ao mercado e, principalmente agora, com uma retaguarda financeira bastante consistente, né? Nós somos hoje a primeira franquia do mercado de nutrição de plantas do Brasil. Esse é um marco importantíssimo, né? Porque quem move o setor, não vou dizer quem move, vai ser um pouco de pretensão, mas um dos pilares da economia brasileira, que é o agronegócio, ele estava carente de inovação no que diz respeito ao modelo de acesso, né? Nós temos algumas franquias no setor pecuário, né, de nutrição animal, algumas franquias no setor de sementes,
mas, de fato, no mercado de nutrição de plantas, nós somos a primeira. Isso é um grande orgulho, né? Eu acho que quando você pega o modelo franquia e compara com os tradicionais, né, a primeira vantagem seria um modelo com alto potencial de escalabilidade. É só olhar McDonald's, né? Você está em qualquer lugar do mundo, você tem um McDonald's. Uma outra coisa interessante é a segurança jurídica dessa relação entre franqueador e franqueado. Como eu falei, nós temos uma lei específica, temos órgãos fiscalizadores, né? Tudo é muito certo, enfim, é muito claro as relações. A rentabilidade do franqueado, e aqui nós vamos falar depois dos tipos de franqueados, também é uma coisa muito interessante, né? E, através do modelo enxuto, do que a gente chama asset light, nós conseguimos transmitir uma rentabilidade adequada, muito acima do mercado, para o franqueado, e, principalmente, que o produto chegue ao consumidor final, ao agricultor, com um preço extremamente justo, extremamente competitivo, né? São diferenciais no caso do agro, mas uma coisa muito comum em franquias é você ter uma padronização e também um respeito a particularidades regionais, né? Você vai no McDonald's na Tailândia, por exemplo, a maionese lá é mais ou menos doce, né? O paladar do tailandês é doce. No McDonald's da França, serve bebida alcoólica, pelo menos servia há 3 anos, não sei como é que está hoje na pandemia. Eu acho que no momento atual do mercado, quando todos os setores não só clamam, mas necessitam de inovação, o modelo de franquia para o agronegócio é uma ferramenta a ser não apenas estudada, mas aderida e multiplicada. Bom, nossa empresa tem uma visão altamente disruptiva, né? A ideia de você trazer uma franquia para o setor de nutrição não é uma coisa nova, como eu disse, mas até conseguir fazer as engrenagens rodarem foram muitos anos de trabalho, de tentativa, né? Alguns acertos, aprendemos com os erros, e o que a gente fala é o seguinte: produzir é preciso, mas inovar também. Então, esse é o nosso DNA, né? Investir em qualidade, inovação e ter um compromisso muito grande com o cliente final, principalmente o agricultor. Falando em acesso ao cliente final, nós temos hoje um amplo portfólio, esse portfólio está em constante inovação, constante amadurecimento, né? Aqui já entrando um pouco no que diz respeito ao franqueado em si e ao valor que ele pode capturar através do nosso modelo de franquias. Então, hoje o portfólio está segmentado de uma maneira a prover produtos e ou serviços em todas as fases de um cultivo, desde o preparo do solo, né, com produtos bioativadores, condicionadores de solo, não vamos entrar aqui na parte técnica, passando pelas diferentes fases do cultivo, que sejam semeadura, parte vegetativa, enfim, até produtos acessórios como adjuvantes, produtos inovadores como os de proteção, que são promotores de fitoalexina. Isso também não vem muito ao caso para o público leigo, mas seriam vacinas aplicadas na planta, entre aspas, de uma maneira bem grosseira, para melhorar a resposta dela a diferentes patógenos e pragas. E, mais recentemente, entramos também numa linha de biológicos, que isso é uma necessidade do mercado, é uma tendência, né? Nós temos que estar sempre atendendo essas tendências. O portfólio também foi segmentado dentro de cada uma dessas entradas, com relação à sua posição na cadeia de valor agregado. Então, temos os produtos premium, né, são as inovações, produtos exclusivos, especialidades, são aqueles produtos diferenciados, mas que já não são exclusivos, mas que ainda estão no top of mind dos agricultores. Produtos profissionais são um pouco mais comoditizados, mas toda empresa precisa tê-los, né? E agora o biológico, aí eu abro um parênteses, são biológicos de terceira geração, são aqueles produtos nos quais há uma associação de 3, 4, até 5 agentes biológicos, com isso aumentando o espectro
de agentes biológicos aumenta o espectro de controle, né, o espectro de ação desses produtos, com reflexos extremamente positivos aí em produtividade, né? Modelos de franquia, hoje nós temos 3, né? Começa no home-based, que seria aquele modelo mais simples, de uma maneira lúdica, a banda de um homem só. Então, o que é? O profissional que seja um consultor, um vendedor, um agrônomo, um técnico, um empresário, que tenha perfil, tenha vontade é muito importante, até mais do que perfil, tenha um relativo acesso ao mercado e com investimento a partir de R$20 mil, ele acessa a plataforma de franqueados, tem os treinamentos, suporte, um belo apoio de marketing, ele se torna um franqueado da Atlantis Agro, podendo evoluir, e é o que nós temos notado já em algumas situações, para o segundo modelo de franquia, que seria o Store, né? O que é isso? O home-based começou a se capitalizar, melhorou o acesso, ele consolidou-se já naquela região, através da Atlantis, com modelo de franquia, e ele entende que seria muito importante ter um ponto de venda, né? Um ponto de apoio ao seu cliente, ele ter um estoque temporário, transitório, isso vai dar maior agilidade no atendimento, vai dar maior flexibilidade para ele fazer a gestão da logística, e o investimento não é muito alto também, isso aí vai estar intimamente relacionado ao tamanho da estrutura que ele queira montar. Nós temos as plantas, os projetos, né, os fornecedores, e o franqueado ele entra com o capital para fazer as mudanças na sua fachada, adequação e a gestão da estrutura. O terceiro modelo, que coincidentemente já estava em discussão, mas ele foi finalizado exatamente em função dessa reunião, né? E aí o agradecimento de novo ao pessoal da Infomac, é o modelo Point of Sales, ou ponto de venda. Eu peguei o exemplo aqui da Steel, que hoje ela faz isso com maestria no mercado brasileiro, né? É normal no interior, até em algumas capitais, uma loja agropecuária grande, de repente ter lá o canto da Steel, né? Onde tem-se um profissional dedicado, uma oficina de peças, uma venda de peças e acessórios, né? Uma oficina de manutenção, e isso aí, para o revendedor, né? O empresário que já é dono de uma revenda e que quer dar mais foco nesse segmento de nutrição, é uma opção bastante interessante, né? Quais seriam os requisitos? De novo, ele ter vontade, né? E designar um profissional para ser o focal point de nutrição e de biológicos dentro da sua empresa, e nós entregamos lá os layouts, também os contatos de fornecedores e ajudamos na gestão do negócio. Interessante, né, pessoal? Eu vou até abrir um parênteses aqui. É normal no agronegócio os proprietários de revenda ambicionarem maiores lucratividades. Então, todo mundo quer ter um produto especial, quer se diferenciar, mas são raros aqueles que pulam mesmo na água, né? Na agricultura a gente fala, né? Pula na água, capivara. Vamos lá, o rio está cheio de jacaré, não adianta ficar na beirada, pule e atravessa. Então, esse seria até uma alavanca, de fato, de visibilidade interna, que o que não é visto não é lembrado para os proprietários de revenda. Então, vamos lá, suporte ao franqueado. Nós damos todo o treinamento técnico, treinamento de vendas, treinamento de segurança, treinamento de compliance, né? É fundamental, uma vez que você tem pessoas no campo, que elas estejam capacitadas e agindo com padronização e segurança. Todo o suporte para a implantação do negócio, um suporte de marketing, uma central de atendimento. Essa central de atendimento, para os mais próximos, acaba sendo 24/7, porque eles têm acesso à diretoria da Atlantis, então é comum, muitas vezes, nos ligarem em final de semana ou até fora de horário, e cá para nós temos o maior prazer em atender a todos. Materiais de marketing, né?
seria o kit do franqueado, material também de marketing local, e aqui tem um fluxo do processo de franqueabilidade. Então, é feita a prospecção de 2 vias, né, do franqueado para Atlantis, da Atlantis para o franqueado, feita uma análise do perfil, tem-se um comitê interno de aprovação, um processo de formalização legal, até que a COF, a Circular de Oferta de Franquias. Passado esse processo, assinado o contrato, o franqueado entra num período de treinamentos e parte para a operação. No momento inicial da operação, ele recebe um acompanhamento nosso, né? Mais próximo, mas ao longo dos anos, esse acompanhamento é bem frequente através dos supervisores de área, eventualmente até do alto staff da Atlantis. Bom, vantagem de franqueado: portfólio amplo, de altíssima tecnologia, em constante evolução, uma região de atuação exclusiva, isso aí proporciona muita segurança no desenvolvimento do mercado. Hoje, no mercado agro, acho que na maioria dos mercados, aí tem-se 2 modelos básicos: o contratado CLT e o PJ, né, o representante comercial. E não é raro, de repente, um profissional desse realizar um excelente trabalho numa região, ou uma revenda realizar um excelente trabalho numa região, e, de repente, o fornecedor fala assim: ó, legal, agradeço todo o teu trabalho até então, mas a empresa achou por bem abrir um novo canal na região, achou por bem dividir sua região, achou por bem não continuar com os vossos serviços. E no modelo de franquias isso é um pouco mais denso, né, essa relação, porque ela é contratual e empresarial. De novo, ganhos muito robustos, acima da média do mercado, é uma vanguarda, é uma inovação, e, principalmente, o franqueado ele é dono de um negócio. A franquia é um ativo, você paga pela franquia, valor até bastante simbólico, quando nós colocamos em perspectiva as cifras do agronegócio. Esse ativo tem um potencial muito grande de aumento de liquidez, né? Quer dizer, de aumento de rentabilidade e de liquidez. O dono de uma franquia Atlantis, a exemplo de um dono de qualquer uma outra franquia aí de mercado, ele pode vender, né, fazer a cessão onerosa dessa franquia. E, melhor que isso, um franqueado pode ser dono de mais de uma franquia. Nós temos casos, não vou citar, de franqueados nossos que possuem 3 franquias, já estão querendo ir para a 4ª, para a 5ª, né? Isso aumenta espacialmente as possibilidades de ganho. Bom, vou deixar aqui o site da Atlantis, né? Me coloco à disposição agora para eventuais perguntas. E agradeço e parabenizo de novo a todos os participantes e principalmente a organização da Infomac, do evento, né? O pessoal da Infomac. Ok, Michel. Obrigado pela participação aí. E você falou uma coisa interessante, a revenda, que é sempre lucratividade, né? Só que para ter essa lucratividade tem que entrar firme no negócio, né? Tem que entrar no mar de jacaré. Não é isso, Michel? Exatamente, Saulo. Eu acho que não é só a revenda, né? Em alguns países, e o Brasil não diferente disso, ganhar dinheiro parece que é uma coisa pecaminosa. Só que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, né? Então, acho que não é vergonha nenhuma você trabalhar ganhando dinheiro. Melhor ainda se você trabalhar naquilo que gosta. Então, o que nós estamos dando aqui é uma possibilidade da pessoa incrementar um pouco aquilo que ela já faz. Na verdade, não incrementar um pouco, incrementar bastante, porque essa questão de produtos especiais, até então, ela está meio nebulosa dentro das revendas e ela acaba se perdendo num mix de muitos outros produtos. Eu acho que através da visibilidade e do foco, você consegue, de fato, capturar um valor mais interessante nisso. Os produtos à venda de produtos biológicos são de 3ª geração. Isso mostra aí camadas tecnológicas sobre os produtos à venda, o que consolida ainda mais a tecnologia na ponta com toda a segurança jurídica, técnica e comercial também, né, nesse caso aí, né? Perfeito, Saulo. Eu faço minhas as suas palavras, né? Eu acho que
Na prática, tudo está em constante evolução. Nós temos aí, saímos do carro, da carroça para o carro a combustíveis fósseis, carro a biocombustíveis, já estamos indo dos híbridos para os elétricos. E na agricultura não é diferente, né? Tanto nas tecnologias relacionadas à produção, quanto nos produtos utilizados para que essa produção aconteça. Muito bem. Agradeço novamente, então, a participação do Michel aí. Perguntas, a gente vai recebê-las, encaminhar para você. Viu, Michel? Interessados aí do Brasil inteiro, que eu tenho certeza que vão entrar em contato. Dá uma segurança, né, através da qual você apresentou aí essas ideias e possibilidades de ganhar dinheiro de uma maneira segura, tecnológica e confortável nesse meio tão competitivo, tão cheio de jacaré. Agradeço muito, boa tarde para você, fique com Deus, até a próxima.